Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, no Facebook do Jardim das Oliveiras, do Alberto Almeida. Gratidão por estarmos juntos. Alberto Almeida, tudo bem contigo, amigo? Olá, Damião. Quanta alegria estarmos juntos novamente. Estamos juntos para essa celebração da vida, abordando hoje um tema que nos concita a pensar na transcendência. Opa, e qual é o tema, então, do programa de hoje, Alberto Almeida? Então, o que sucede para além do suicídio propriamente dito, com os suicidas? Em que circunstâncias eles se encontram? O que acontece espiritualmente com os suicidas? Olha, um tema importante, né, que a gente vê na atualidade, o quanto isso vai acontecendo, e a gente poder refletir junto com você, que nos acompanha, e tendo dúvidas aí, querendo compartilhar deste tema com a gente, participe. A partir de agora, Alberto Almeida. Allan Kardec teve a oportunidade de fazer uma pesquisa de campo acerca da vida após a morte. Aliás, essa é uma temática demasiadamente importante na atualidade, quando nós procuramos avaliar o que sucede quando o indivíduo morre, já que a ciência, muito limitada, não conseguia falar da vida após a morte. E as religiões falavam sempre de uma forma muito vaga, difusa, como um mistério, sempre sem trazer detalhamento acerca dessa vida, de como é que ela se dava e do que jeito se dava e como é que se dava, se a pessoa ficava dormindo, esperando o juízo final, se a pessoa ia para algum lugar, enfim, ia para o céu, inferno, enfim, o próprio hinduísmo trazendo a região do Bardo, onde a pessoa pós-morte se encontra, bem como durante o sono, quando a pessoa sai do corpo, para onde ela vai? Qual é essa dimensão além da vida física? E Allan Kardec teve a oportunidade de abrir essas cortinas e trazer, mediante a pesquisa de campo que ele fez na época, já que Allan Kardec também era um pesquisador, trouxe-nos informações primorosas acerca da temática. Após dialogar com os espíritos, em O Livro dos Espíritos, que trouxe informações filosóficas acerca do tema, em o livro O Céu e o Inferno, ele aprofunda e traz esse estudo que ele faz de campo acerca da vida após a morte. E, sem sombra de dúvida, um livro que precisa ser lido, pesquisado, refletido, porque ele nos traz a transcendência nessa dimensão que nos desempareda do berço e do túmulo e vai para além e para o aquém, falando do corpo e da transcendência da vida após o corpo. A vida é um fenômeno permanente, perene. Ninguém sai da vida, ninguém entra na vida. Nós nos revestimos de um corpo e saímos do corpo, no fenômeno do renascimento e da desencarnação chamada morte. Portanto, o suicídio, ele nos oferece oportunidades de análise nessa obra notável, que nos dá a oportunidade de esclarecer de que a vida, em continuando, ela tem o seu significado profundamente alterado, dependendo do estilo de vida com que a pessoa viveu a vida e também da forma como ela fez o trespasse na linha de chegada, ou seja, no fenômeno da morte, da saída do corpo. E tem a oportunidade de deixar nessa obra documentado como acontece com os espíritos nobres que saem do corpo, os espíritos daqueles endurecidos, daqueles que se matam mediante o suicídio, e ele vai detalhando informações que depois, através da literatura espírita farta, notadamente de Chico Xavier, nós vamos encontrar esclarecimentos bem mais detalhados acerca do que acontece com aqueles que se matam ou pensam se matar.
porque a morte efetivamente é uma grande ilusão. É um portal que se abre da vida na direção da vida. Logo, é de bom tom que se respeite a chegada para o trespasse desse portal. Antecipá-lo, consciente ou inconsciente, sempre traz duras consequências para aquele que se vê na vida com a primeira percepção, que é a surpresa de que a vida não acabou. Ou seja, quem pensa em se matar, ao sair do corpo, tem a decepção, a frustração de que não morreu. Queria matar normalmente o sofrimento, a dor que lhe tomava o corpo físico, a dor emocional, a traição, às vezes uma calúnia, às vezes uma dor de uma doença insidiosa que deveria lhe consumir o corpo aos poucos, às vezes a dor de começar a estar perdendo a memória, a dor de estar envelhecendo e querer não sofrer o envelhecimento. As pessoas que tentam se subtrair da dor, porque a tendência do ser humano, pelo instinto de conservação, é matar a dor, não é matar a vida. Então, quando ele mata o corpo, ele pensa que está matando a dor, mas não está matando a vida, está apenas destruindo a nossa estrutura biológica e se vê surpreendentemente fora do corpo, guardando a dor de que ele tentava se evadir. Encontra-se fora do corpo com a mesma realidade com que ele estava no corpo. Isso o deixa profundamente frustrado, decepcionado, porque ele se dá conta de que a vida não acabou. É a primeira reação, na maioria das vezes, daquele que tenta acabar com a vida, confundindo de que ele, na verdade, quer acabar com o sofrimento. E ao perceber que o sofrimento lhe acompanha e que, acrescido daquilo que ele a si mesmo se imputou, ele percebe que a dor da qual ele tentou se erradicar, evadir e fugir, ela aumenta, porque ela está acrescida agora do sofrimento consequente àquilo que foi o seu ato suicida. Ou seja, o tipo de suicídio se ele acompanha pós-morte no seu corpo espiritual. Ele se vê vivo, porém com as marcas do suicídio cometido ato contínuo ao ato e com todo o sofrimento que ele tentou apagar, aliado a outras dores, como um terremoto que se alargam, que se ampliam no circuito da sua existência pós-morte, que ele tenta fazer um processo de reversão. Aí vem a segunda sintomatologia daquele que vive o pós-suicídio, que é a culpa. Ele quer voltar, ele quer retomar o corpo, mas aquele corpo já não mais existe, está destruído. Ele voltará a um corpo, sim, mas mais lá adiante, um novo corpo. Então, a decepção segue-se a culpa. E a culpa, a dor de perceber que os seus familiares ficaram. Aquelas pessoas que, se eles são mais o afeto vinculante, sentem a sua ausência e a forma pela qual ela saiu do corpo, o seu sofrimento os alcança. Ele tem dificuldade de poder lidar, portanto, com as sensações pós-morte, seja daquela em que ele se mantém vinculado ao corpo, isso é muito comum, quem se suicida tem muita dificuldade de se desvincular do corpo físico. Sofre muitas vezes a decomposição cadavérica, se o suicídio, notadamente, foi o suicídio consciente, intencional, e vai se seguindo no tempo. O tempo é razoável, dependendo do espírito, da intencionalidade, dos agravantes, dos atenuantes, demora mais, demora menos. Allan Kardec tem a oportunidade, por exemplo, de receber na Sociedade Parisiense dos Espíritas a comunicação de um espírito que havia se jogado do topo de um prédio e já se faziam aproximadamente em torno de 12 anos que ele tinha cometido o suicídio. Ele vai nos jornais da época para avaliar se aquela comunicação era verdadeira. E lá encontra o detalhamento daquilo que o espírito fez menção e descobre de que aquele relato do espírito que estava ainda sentindo o sofrimento da queda estava posto ali 12 anos, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos. Na sua narrativa que ele faz, está descrito o seu suicídio nos jornais da época. E assim,
Inúmeras outras ocorrências ele traz, mostrando que o tempo aonde a gente se vincula com a dor, o sofrimento, pode se alargar de uma vida, demoradamente, no mundo espiritual, para uma outra vida corpórea. Ele narra uma outra circunstância de um amante com a sua companheira que tentam se suicidar para poder se encontrar no mundo espiritual. E esse movimento faz com que o esposo daquela que se suicida, inclusive, faça o sepultamento dos dois juntos, em função daquilo que era o clamor, do desejo dos dois viverem juntos e que não foi possível ser viabilizado naquela encarnação. O esposo, o homem nobre, considerando que a esposa tinha cometido suicídio por conta de um amor não correspondido ou não possível, faz o sepultamento dos dois juntos. E no mundo espiritual, ela se comunica na sociedade parisiense, descobrindo que não o encontrou e estava muito confusa, sofrida, não conseguia dialogar com ele, o que é muito comum pós-suicídio, tentar se dialogar com o suicida, ele não consegue ouvir, fazer a interlocução. Ela apenas se beneficia das orações. E o benfeitor dela, o seu guia espiritual, diz-lhe que eles não só não se encontrarão no mundo espiritual, como também aquele sofrimento deveria se alargar para a próxima vida, aonde eles deveriam viver as consequências do não respeito àquela vida que tinha acabado de se encerrar, de que eles ficariam se procurando numa vida sem se encontrar, e de que, portanto, as consequências deveriam levar para a próxima existência essa dinâmica emocional afetiva de inconformação que fê-los se suicidar. E assim vai Allan Kardec fazendo a análise. É natural compreender que há suicídios e suicídios, há aqueles derivados de um delírio, onde não há intenção de se matar. E esse, naturalmente, como não tem a intenção, o suicídio não tem essa caracterização, porque a pessoa se mata achando que vai voar, por exemplo, de um prédio, não tem a vontade de se matar, está num transtorno psiquiátrico grave, delirante, alucinatório, e esse, portanto, não tem as consequências do suicídio. Então, o suicídio sempre nos remete a essa dor imediata da desilusão, a vida continua, da culpa, tentar voltar e não consegue, da fixação ao corpo, que às vezes se demora por longo tempo naquele looping do tipo de suicídio que a pessoa escolheu para tentar dar fim ao sofrimento, dando fim ao corpo, mas não à vida, e se segue com as dores que ficam em relação àqueles que são seus familiares, em relação à sociedade, com a contribuição que a pessoa deixa de dar à sociedade, de modo que uma desencarnação pelo suicídio, às vezes, como diz Dr. Bezerra de Menezes a Francisco Cândido Xavier, se repercute em 3 gerações posteriores reencarnatórias. A primeira, onde ele tenta se recuperar em si mesmo, em razão do corpo trazer as marcas do suicídio e que, às vezes, o limita para uma existência corporal. A segunda, para se recompor com os familiares, porque tudo que se lhes acontece aos familiares decorrente do suicídio tem uma parte de consequência na consciência do suicida. E numa terceira etapa é a sua contribuição à existência social mais ampla que ele deixou de dar. Um homem, um empresário, um homem público, por exemplo, que está convidado ou que se programou para dar uma contribuição social e abre mão da sua vida física, abrindo mão da sua contribuição, ele tem responsabilidade mais ampla socialmente. Então, uma terceira etapa seria se recompor. O suicídio, normalmente, vem por motivações variadas. As doenças psiquiátricas induzem ao suicídio, notadamente a depressão e o transtorno do humor bipolar, que também se configura como um transtorno psiquiátrico, habitualmente no quadro, na faixa depressiva, na fase depressiva, induz a pessoa ao suicídio. O impulso, no entanto, às vezes as pessoas impulsivas, diante de uma grande dor, uma grande decepção, uma situação conflitiva e que bate nos seus limites, às vezes toma no impulso o suicídio, e sempre as pessoas impulsivas
corre esse risco quando trazem, sobretudo na alma, a tendência ao suicídio. Porque quem comete o suicídio guarda essa tendência para refazê-lo na próxima existência e terá que trabalhar isso para corrigir essa escolha mal feita, essa escolha infeliz, que vai se transformando no processo automático. E quanto mais você repete, mais aquilo entranha e mais o seu corpo se limita. Como naquela criança que fora levada pela mãe ao Chico Xavier e que estava com uma sugestão de que deveria fazer uma intervenção cirúrgica em razão das pernas estarem experimentando o processo gangrenoso e de que os médicos teriam sugerido a amputação das duas pernas. Chico, sendo chamado pela mãe a considerar a sua opinião, a criança apresentava, no entanto, características muito especiais. Ela era cega, muda, surda e não tinha os braços. Era uma criança demasiadamente limitada. E, portanto, com tudo isso, ainda tinha que amputar as pernas, e Chico sugeriu à mulher que ela seguisse a orientação profissional médica. As pessoas ficaram muito assustadas com aquele espírito que trazia dramaticamente essa situação. E, na ausência da pessoa, e para estabelecer um esclarecimento justo em face daquilo que poderia ser uma impiedade divina, Chico esclareceu de que Emmanuel estava lhe sinalizando de que aquela criança, nas últimas 10 encarnações, tinha cometido suicídio repetidamente. E quanto mais cometia o suicídio, mais ela ia limitando o corpo. E nesta vigente, antes de reencarnar, solicitaram ao espírito que, de qualquer modo, evitasse-lhe de cometer o suicídio novamente. E, muito embora não falasse, não visse, e não tivesse os braços, já estava com em torno de 7, 8 anos, pensando em encontrar uma ponte através da qual pudesse se projetar. A cirurgia das pernas era a necessidade de que aquele espírito necessitava, segundo a solicitação dele próprio, para que ele pudesse ficar mais tempo no corpo para diminuir o condicionamento das vidas anteriores suicidas, que estava no processo de automatização. Então, aquela providência era uma providência misericordiosa para segurar o espírito, a fim de que ele novamente não tombasse no suicídio. Estou trazendo um quadro dramático, naturalmente, mas para dizer que todos aqueles que podemos apresentar esse impulso de autoextermínio diante de uma situação, de uma frustração, de um pesar, de uma decepção, de uma calúnia, diante de qualquer coisa que venha de uma forma mais magna e leve a pessoa a pensar no suicídio com repetição, com consistência e de uma forma reiterada, e não só pensar, desejar o suicídio, e às vezes até fazer um processo de planejamento, normalmente é o ex-suicida, e corre riscos. E, no âmbito psicológico e psiquiátrico, é necessário buscar ajuda, seja através de um telefonema para os amigos, no quadro em que a pessoa esteja, por exemplo, numa dinâmica de agravamento, porque uma coisa é pensar, outra coisa, uma influência espiritual pode nos fazer ter um pensamento suicida, sem que a gente tenha vontade. Mas quando a gente pensa, tem desejo e começa a planejar, ato que antecede a tentativa de suicídio, nós estamos num processo grave e precisamos procurar ajuda psicológica, a ajuda de um psiquiatra, a ajuda de um psicoterapeuta, a ajuda da família, a ajuda da religião, para buscarmos apoio, a fim de nos sustentarmos no corpo, a fim de evitarmos cometer esse delito. A visão que o Espiritismo nos traz de que a vida continua, e continua do jeito que a gente viveu no corpo e do jeito que a gente fez esse trespasse para o mundo espiritual, funciona como um mecanismo preventivo e tratamento do ex-suicida, dando-nos a oportunidade de persistir até o fim, sem buscar essa escolha infeliz, novamente, para tentar libertar-nos dos sofrimentos que nos acontecem, porque eles são parte da nossa própria construção histórica. E, às vezes, o momento em que estamos é exatamente um momento igual àquele que vivemos no passado, onde a gente fez a escolha negativamente, infeliz,
e nos levou ao processo destrutivo do corpo, mas não de exterminação da vida. O Espiritismo, portanto, evoca-nos para que possamos valorizar a vida em qualquer circunstância, de qualquer modo em que ela se apresente, e diante de uma grande dor, a oração. Outro dia vi uma pessoa que é do nosso circuito de convivência, de amizade, apresentar essa realidade. Nos pensamentos suicidas, nos desejos suicidas, ela se viu fora do corpo durante o sono e o benfeitor lhe fazia esclarecimentos e dizia: você não vai fazer isso novamente. E dava-lhe a mão e fazia menções esclarecedoras para que ela pudesse reformatar o seu desejo para cometer o suicídio. E quando ela desperta com aquele diálogo refazente e com a sensação daquela mão que se lhe dava, dando-lhe sustentação de que ele estaria ao lado dela, da pessoa, para lhe garantir a superação dos desafios vigentes e o seguimento da vida física, a fim de que a vida do corpo, por mais dolorosa que seja, ela tem as bênçãos da divindade. Jamais nós nos sentimos abandonados e jamais falta a assistência divina. A oração, portanto, a busca das leituras refazentes, a ocupação no bem, o trato amoroso a pessoas que sofrem tanto quanto estamos sofrendo ou sofrem mais, todas essas circunstâncias podem nos ajudar a evitar essa dinâmica que está nos conduzindo para o auticídio. A busca de um atendimento psicoterapêutico, a busca de um profissional da área médica nos quadros psiquiátricos, é necessário fazê-lo antes que a nossa vida, no risco que corre, tombe para o outro lado da vida, da existência, fora do corpo, dando-nos consequências lamentáveis que devemos evitar. A oração, a meditação e a caridade, a atitude de dar à nossa vida uma importância para os outros, já que ela não está sendo tão importante para a gente, emprestemo-la a importância que ela tem para outras pessoas que estão no grau de vulnerabilidade também, de sofrimento, e aí a vida toma um novo sentido. Essa é a proposta espírita. A vida tem que ter um sentido, tem que ter um significado, a nossa existência, um sentido, um objetivo, um rumo, uma direção. Quando nós temos essa direção, nós conseguimos exorcizar e lidar com as dificuldades negativas. Rompemos com interferências espirituais que às vezes querem nos matar, porque muitos suicídios cursam com o homicídio junto, do ponto de vista espiritual. Espíritos nos incutem a ideia de que é melhor morrer e nos impulsionam para, num sofisma, para que a gente concretize de forma racional a ideia de que o suicídio é a melhor coisa, é a melhor escolha, é a melhor opção. E quando a gente vê, a gente não só é morto porque se mata, mas porque alguém nos ajuda a nos matar, esperando-nos do outro lado da vida, na tentativa de concretizar as vinganças para além do homicídio cometido espiritualmente falando. Assim, a vida sempre é a melhor escolha, a melhor opção no corpo. Esperar que o momento da desencarnação venha naturalmente é a nossa opção final, deve ser a nossa opção final. E nos apoiarmos na figura de Jesus, que é a fonte de vida, filtrando as virtudes para que possamos assegurar a superação dos obstáculos, nos enseja garantir que a divindade, nos apoiando através dos benfeitores, dos amigos, da família, dos profissionais, a gente consiga chegar ao termo, diminuindo o impulso suicida e aprendendo com o sofrimento aquilo que o sofrimento pode nos ensinar. A vida sempre é a melhor opção. Alberto Almeida, aqui hoje com a gente. E eu estou aqui, Alberto Almeida, sabe, me lembrando do filme Nosso Lar 2, né? E aí temos aquela cena ali daquele palestrante espírita falando bonito, tudo, e de repente não conseguindo colocar em prática. A Eliane Silva diz o seguinte aqui, Alberto Almeida: meu marido era palestrante espírita, sabia tudo que iria passar,
e mesmo assim praticou o suicídio há 1 ano e 3 meses. Alberto Almeida, sou espírita há 40 anos, é difícil aceitar a condição em que ele se encontra. Elaine Silva, na tua escuta, Alberto Almeida. Então, Elaine, também vivi inúmeras experiências desse naipe com aqueles que caminham conosco na posição de amigos, de parentes, que viveram experiências similares a que você está nos relatando. A escolha de alguém que faz a opção do suicídio infeliz deve nos convidar, aqueles que somos os parentes, amigos, profissionais, quantos pacientes já tive que cometeram suicídio também, deve nos levar sempre a uma postura equivalente de fraternidade, de compaixão e de empatia para lhes oferecer a minimização do sofrimento, mitigando-lhe as dores através da nossa oração. Porque, mesmo sendo uma atitude dramática e infeliz, não é o fim, porque a vida não tem fim. É apenas um desvio de rota. E assim, compreendendo, à luz do Espiritismo, que ninguém vai para o inferno perene, muito embora aquele estado seja um estado infernal, como nós sentimos muitas vezes no corpo, também sentimos fora do corpo, querendo voltar sem lograr poder, mas fazê-lo. Então é necessário insistir na oração, fazermos o bem em homenagem àquele que se foi, o esposo, o filho, a esposa, a fim de que o nosso trabalho de amor corresponda a uma lembrança que traga energia positiva para o ente querido aonde ele estiver, para que, de algum modo, ele se ressinta positivamente da nossa lembrança. É lógico que isso não lhe subtrai a dor do aprendizado das consequências do suicídio, mas lhe diminui a dor, porque a misericórdia divina é infinita, e lhe agrava se entrarmos na inconformação, lhe agrava se entrarmos na revolta, lhe agrava se entrarmos no ódio, na raiva, porque ele nos abandonou, ela nos abandonou, o filho nos abandonou. Agrava porque esse telefonema, energeticamente falando, chega à pessoa que se suicidou, deixando-lhe numa condição de agravamento a dor que já existe. Então, a postura daqueles que somos os parentes, amigos, colegas de trabalho, que vimos um colega também se suicidar, ou daquele que foi o nosso amado, nosso filho, nosso esposo, nosso pai, é da oração. E de uma oração pontual, que se repete naturalmente, mas não de uma fixação. Orar e seguirmos a vida. Porque lá adiante, às vezes, nós ainda vamos encontrar o ente querido no mundo espiritual e seremos úteis lá se levarmos uma vida fiel ao bem, ajudando o nosso ente querido, que foi antes de nós, por essas portas ignoradas do sofrimento pela humanidade e que levam a um estado, às vezes, de calamidade. Nós seremos ainda os enfermeiros dela, quando chegarmos lá, sem que isso nos impeça, portanto, de continuar amando aqui e amando cada vez mais, e fiéis ao bem, à bondade, à justiça, para que, mais dotado de títulos de enobrecimento, quando desencarnarmos no tempo certo, conseguiremos, de algum modo, aconchegar o nosso ente amado. Isso é necessário que se pense dessa forma, espiriticamente, porque é dessa forma que se dá, segundo as narrativas dos livros espíritas e segundo a experiência profissional que eu tenho tido a oportunidade de ter. O ente querido, às vezes, vai 5 anos depois, e quando chega lá, ainda vai ajudar o outro que está se recuperando, ainda está se recompondo. Ou seja, não desistir nunca, mesmo que o ato de desistência do nosso ente querido tenha levado para o êxito letal através do suicídio. A nossa posição será de fidelidade a Deus e continuarmos minimizando as consequências para o lar da ausência daquele ente amado, para que os filhos, por exemplo, não se ressintam tanto do falecimento do pai, que cometeu suicídio, e, desse modo, podemos garantir
de que a sua consciência ficará menos onerada, percebendo que a gente supriu, pelo menos em grande parte, a sua ausência junto àqueles que ficaram. Suprir completamente é impossível, mas diminuir as dores para que eles não se desandem por conta da ausência do pai, por exemplo, é de bom tom. Isso vai favorecer de que os próprios entes queridos, filiados, filhos, possam também engrossar essa fileira da oração e do bem-querer ao ente amado que se foi, e, ao invés daquilo ser o processo traumático que leve a consequências negativas, seja um aprendizado de respeito à vida, enquanto o nosso ente querido se recupera no mundo espiritual e, às vezes, volta na posição de filho de si mesmo, neto de si mesmo, ou seja, renasce como filho dos nossos filhos na mesma encarnação. Isso pode se dar. E nós estamos nesse processo de solidariedade, aonde a ajuda que a misericórdia divina nos concede favorece de que o amor cubra as nossas multidões de erros, como diria o apóstolo Simão Pedro. Deixa eu trazer mais. Primeiro, agradecer. Primeiro, todos vocês que estão participando aqui com a gente. Muito obrigado pelas participações. A Lucy Santos diz: estava procurando essa resposta para minhas perguntas. Obrigado, Alberto Almeida. A Elizabeth Brinit, ela diz o seguinte: Alberto Almeida, me ofereceram uma casa para comprar de uma pessoa que há 2 anos atrás se suicidou. Será que o espírito ainda está na casa? Gratidão por sempre nos ensinar, Alberto Almeida. Ao participar vivencialmente de um espaço onde aconteceu um suicídio, é natural que nos revistamos de alguma receio de que o fantasma, na linguagem popular, possa estar ali presente. Há algumas ocorrências, isso pode se dar, mas não haverá de interferir de modo dramático na família, ao contrário, será alguém que deverá se beneficiar quando a família, em ali habitando aquela casa, nutra sentimentos de amorosidade entre seus membros, estabeleça uma vida centrada na oração, no bem-querer, na atitude da fraternidade, do bem, levando uma vida reta, honesta. Aquele espírito, se ainda está fixado na casa, ele vai se beneficiar. A família honrará a sua presença através do bem, atendendo aquele espírito. Se a família não merece, e se aquele espírito precisa ser deslocado daquele lugar para que a família vulnerável não se fique achacada, atrapalhada, perturbada pela presença de um espírito, e a família não merece, os benfeitores espirituais têm poder para resgatar aquele espírito daquele lugar, ensejando a família o merecimento de viver a sua dinâmica vulnerável, mas que não tem compromisso com aquele espírito e não está no mapa kármico dela a possibilidade de poder sofrer aquilo ou que não está nas condições dela poder ajudar. Ou seja, qualquer que seja a opção, a primeira ou a segunda, a família pode ir para um espaço onde haja alguém cometido suicídio, porque ali haverá sempre um desfecho positivo, quando a família está centrada no bem, na consciência de que ninguém morre e de que os nossos irmãos que batem a porta da nossa casa pedindo uma esmola e a gente atende, por exemplo, ou que está com uma necessidade orgânica e a gente viabiliza uma orientação ou agencia um remédio, do mesmo jeito, desencarnado, nós podemos fazê-lo com a ajuda dos benfeitores espirituais que vão tutelar a nossa ajuda atendendo aquele espírito. Então, não entremos nessa crença limitante de que não podemos habitar a casa de alguém que se suicidou, porque senão a gente vai ficar transtornado. Isso não pode ser considerado assim, porque se olharmos no sistema das nossas convivências prediais, nas edificações, nós vamos encontrar suicídios cometidos aqui e acolá, nos prédios. Ali, por exemplo, um prédio, alguém que se suicida, o espírito fica vinculado, ele fica vinculado ali. Ou numa casa antiquíssima, onde a gente nem sabe, muitas vezes, a ancestralidade,
nós não poderíamos habitar, nós teríamos, portanto, museus de fantasmas. Então, não entremos nessa consideração limitante, nessa crença limitante, confiemos de que Deus é o Pai de todos nós, incluso daquele que bate a porta, encarnado, nos pedindo ajuda, ou daquele que nem se suicidou, mas está habitando a casa, achando que a casa é dele. Já desencarnou, ele não se suicidou, mas ele está avarento, achando que a casa é dele. Ao habitarmos essa casa, ele também será ajudado. Como será ajudado o suicida? Como será ajudado alguém que cometeu o homicídio e que esteja ali na casa? Enfim, o bem é luz que se acende para beneficiar quem está na sombra. Não temamos, sigamos adiante confiante em Jesus. Alberto Almeida, agora eu tenho várias participações, deixa eu trazer aqui, por causa do tempo aqui. A Mariana Faria, sou bipolar. Alberto Almeida, também já tentei. Hoje, graças ao meu trabalho com vocês na internet, a descoberta da minha mediunidade, estou alegre, feliz e contente. Não quero nunca mais pensar nisso. Sinto muito remorso do meu passado, mas agora vivo o presente e programo meu futuro. Sônia Martins, minha prima se suicidou, se atirou no rio, mas tomou remédio para sedar. Isso serão 2 agravantes? Denise Maria Sense, no suicídio indireto, seremos também cobrados pela nossa consciência? O sofrimento permanece na próxima encarnação? E a Ana Gabriela, Alberto Almeida, eu sou ex-suicida, não sei em qual geração estou, mas a vontade de fazer de novo me persegue desde muito nova. Eu oro todos os dias para ser forte e entender que preciso enfrentar minha realidade. Alberto Almeida. Então, minha amiga, leia as obras de Ivone do Amaral Pereira, que foi uma ex-suicida repetidas vezes e que deixou na Terra uma produção literária fantástica para tratar os suicidas e para prevenir o suicídio, garantindo a vida. Leia as obras de Ivone Amaral Pereira e deixe para ler, por último, Memórias de um Suicida, que é a obra mais monumental acerca do tema, tratando do mundo espiritual. Mas mantenha-se firme para não transigir da vida. Busque sempre manter a sua rede de apoio para que, no momento de fragilidade que todos temos, não recaiamos no suicídio como uma escolha que, às vezes, na turbação mental, às vezes a gente comete o suicídio. E tenha consciência, mas diante de uma confusão mental, a gente pode cometer o suicídio. Como na internauta, que também levantou a questão do medicamento, muitas pessoas tomam remédio, entram no quadro de alteração psíquica e cometem o suicídio sem saber que estão se suicidando. Naturalmente, terão esses atenuantes, que não podemos considerar como igual àquele que, de caso pensado, planeja o suicídio, programa o suicídio e faz o suicídio. Há muitas pessoas, portanto, que morrem num acidente, e não é suicídio, foi remédio. E a pessoa, por exemplo, projetou-se do prédio, mas ninguém sabe pelo que ela se projetou. Às vezes estava num quadro de sonambulismo e morreu numa circunstância dramática de sonambulismo. Já vi uma carta por um médium sério, porque hoje em dia tem cartas consoladoras que são fraudes, um médium sério estabelecer da comunicação de alguém que vinha fazer a família, que estava enlutada e muito sofrida porque tinha sido um suicídio, e ela diz que não cometeu suicídio. A família não entendia porque a pessoa estava muito bem, de repente se suicida, sem deixar carta, sem deixar nenhuma informação, e ela então escreve, dizendo que ela não cometeu suicídio, de que ela teve um transe sonambúlico e tombou do prédio. Então, situações variadas acontecem dessa ordem, onde não há um suicídio propriamente dito, muito embora tenha se concluído com a finalização da vida, houve um acidente. Há os suicídios inconscientes, sim, a outra internauta perguntou. E tem consequências, naturalmente, negativas, mas não iguais àquelas em que, de caso pensado, eu, num ato único, extermino o corpo. Mas aqueles que negligenciamos a saúde, aqueles que alteramos o corpo com bebidas, com drogas psicoativas, que fazemos do corpo
um instrumento de flagelo, estragando através das viciações, dos bacanais, de uma vida mundana, ou de uma vida destrutiva do ponto de vista do trabalho, também acabam por ser suicidas inconscientes. André Luiz, no livro Nosso Lar, é um exemplo disso. Ele não cometeu suicídio formal, foi indireto. E passou 8 anos sofrendo no umbral as consequências do seu ato, e chamavam-lhe de suicida. E ele não entendia por quê, porque ele não tinha se suicidado diretamente, mas indiretamente, através de uma vida irregular, uma vida sexual, uma vida descabida do ponto de vista da saúde, ele fora considerado alguém que abreviou seu tempo de existência em função dos vícios, e por isso era considerado um suicida. Desse modo, vocês vejam que tem muitas variantes, e não se pode avaliar o suicídio de alguém só pelos dados que a gente considera, porque a gente não está dentro da pessoa, da consciência dela, para avaliar a extensão dos agravantes ou dos atenuantes, ou de que se houve suicídio ou não. Nós, intencional, voluntário, ou se foi um acidente, né, no caso. Então, fiquemos sempre com o respeito à pessoa que sofreu uma experiência dessa ordem, orando por ela. E aquela companheira, também internauta, que falou do transtorno bipolar e que tentou suicídio, não se fixe nessa culpa. O importante é que você está no corpo, agora com uma nova consciência, valorizando a sua vida física, cuidando do seu transtorno, vivendo como uma vida normal, se medicada, e, eventualmente, se surgir uma nova ocorrência, mantenha-se firme com o aprendizado estabelecido, porque o que é importante é a consciência que vamos tendo a cada dia, mesmo em cima dos nossos erros cometidos. E o que você fez na tentativa de suicídio que não logrou êxito, e graças a Deus, serve para você como uma experiência positiva que você compartilha hoje aqui e que pode levar como uma experiência positiva para valorizar o seu corpo, orientando, portanto, a sua vida sempre para que ela seja respeitada, o seu corpo físico. Alberto Almeida, mensagem final. Então, é importante considerar de que mesmo Judas, sendo um apóstolo de Jesus, estando ao lado do mestre, optou pelo suicídio. É curioso pensar nisso, porque os familiares sempre se sentem culpados pelo suicídio de um ente querido que comete um ato insano, às vezes de forma impulsiva, o suicídio. E os entes queridos sempre ficam se perguntando se não poderiam ter ajudado para que a evitação daquela ocorrência se desse. E a culpa se instala na família. Então é de bom tom dizer também de que, se é verdade que às vezes a família pode empurrar alguém para o suicídio, na maioria das vezes os familiares não querem que o seu ente querido se suicide. E, portanto, fazem o que está ao alcance, mas ainda assim se sentem culpados, mesmo não tendo culpa. Mas é muito fácil arrumar uma culpa. E eu lembro sempre de Jesus, porque, sendo o espírito mais perfeito que a Terra já conheceu, sendo o amor corporificado, não evitou que Judas fizesse a sua escolha. Judas escolheu suicidar-se depois de cometer o delito de traí-lo. E essa ocorrência nos dá a dimensão também de que não podemos ter a arrogância de achar que vamos evitar ou de que poderíamos ter evitado que alguém no circuito mais próximo da nossa existência cometa o suicídio. Precisamos considerar que o livre-arbítrio que Deus nos deu é também uma disposição que se faz respeitar por aqueles que, diante da sua fragilidade, diante da sua vulnerabilidade, ou diante do materialismo, que é a grande fonte de suicídio, escolhem tentar matar a vida matando o corpo. Hoje, diante de tanta evolução intelectual, na Suíça, há o suicídio assistido, a pessoa se interna para se matar. É uma escolha infeliz, naturalmente. É necessário olharmos para o âmbito espiritual. Só a visão de que a vida continua
nos afastará do suicídio. Uma visão materialista, por mais intelectualizada que for, ela é sempre de risco para alguém que esteja envelhecendo, ou que tenha uma doença incurável, ou que tenha uma grande decepção, ou que passe por uma experiência muito dolorosa, que ela não pense em suicídio. Por isso, Kardec diria de que o suicídio é coerente consigo mesmo, conforme o materialismo, mas não é coerente com a verdade. Está aí hoje Alberto Almeida trazendo o tema que sucede para as pessoas após o suicídio. O programa fica disponível para que você possa estar acompanhando no YouTube Jardim das Oliveiras, também no YouTube Portal Mundo Maior, no Facebook do Alberto Almeida, no Facebook da TV Mundo Maior e, como alguns amigos estão fazendo, compartilhe para que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. Alberto Almeida, estaremos de volta na próxima semana. Obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida.